Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Vamos continuar com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é domingo, dia 2 de novembro, e vamos seguir aqui. O título da lição de hoje, Violação da Aliança. Nós começamos o estudo ontem, essa é a sexta lição, deste trimestre, já estamos chegando na metade quase da lição aqui. E o tema da lição da semana é o inimigo interno. No tema de hoje, a violação da aliança vem trazendo a história do capítulo 7 do livro de Josué. Eu quero ler aqui algumas partes do capítulo 7 que diz assim: prevaricaram, verso 1, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, Deus havia dito que quando o povo vencesse a cidade de Jericó, que nada era para o povo pegar para eles, os despojos, né? A ordem era que tudo que de valor que tivesse, ou tudo que tinha naquela terra, ou seria destruído, ou seria levado para a casa do Senhor. E, inclusive, a explicação para esse fato é porque o povo não teria merecimento nenhum naquela vitória, né? Seria unicamente dado como é que é a palavra? Deus seria o único responsável pela vitória. Então, os créditos eram para ser todos de Deus. Então, quando tinha as batalhas e as pessoas pegavam os despojos, as coisas daquelas nações, era como se eles merecessem alguma coisa. Então, como eles não mereciam, né, a vitória ali, os créditos iam todos para Deus, então não era para que ninguém pegasse nada. Era para tudo ir ou para a casa de Deus ou ser queimado e destruído. Porém, falando aqui que Acã viu algumas coisas de valor e resolveu pegar escondido para ele, né? Então, Josué, ele resolve agora conquistar a cidade de Ai. E quando ele vai ali para conquistar a cidade de Ai, ele fala assim, olha, manda os espias para ir ver a cidade. Quando os espias vão, eles voltam dizendo assim, olha, o povo lá é pouca gente, não são muito numerosos, não tem muita força e tal. E Josué falou assim, então não vamos cansar o povo, não. Vai só uns 2 ou 3 mil lutar lá. E aí esses soldados foram, só que eles foram derrotados. A Bíblia menciona aqui que 36 morreram e os outros foram escorraçados de lá. Então, quando eles voltam, Josué fica triste, vai rasgar as suas vestes e pergunta a Deus por que isso aconteceu. Agora o povo de Canaã vai ficar sabendo disso, vai sitiar ali, vai lutar contra o povo, né? Vai tomar coragem e tal. E Deus começa falando, não, mas vocês pecaram. Tem um pecado no meio de vocês aí, porque quebraram a aliança e fizeram o que eu disse para não fazer. Aqui a partir do verso 10 diz assim, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas. E furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Tem uma explicação interessante para esse verso aqui no original hebraico, né? E eu vou até daqui a pouco ler essa parte aqui, da importância dessa fala de Deus aqui. E aqui vem falando, e Deus fala assim, olha, pecaram do que não era para pegar, quebrou a aliança e esconderam no meio de suas coisas. Então, Josué levanta de madrugada e lança sorte sobre as tribos, né, para achar a pessoa que fez isso. E aí vai achando primeiro na tribo de Judá, depois na família de tal pessoa, até chegou em Acã. E todos da família de Acã ali foram mortos, tudo que ele tinha foi queimado.
né, porque Acã havia desobedecido. É interessante essa passagem, porque a culpa de Acã, a pergunta aqui é a seguinte: quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes de Ai? As principais causas, a primeira foi a desobediência de Acã, de ter pego essas coisas que Deus falou para não pegar, e a segunda foi a autoconfiança do próprio povo, né? Quando viram que o povo era fraco, viram que o povo era menos pessoas do que o povo de Israel, falou assim, não, vai só umas 2 ou 3 mil, subestimando, né? Ou seja, não confiaram no Senhor, não pediram orientação ao Senhor, e eles achavam ali que eles podiam conquistar por eles mesmos, né? O exemplo deles não poderem pegar nada para eles dos despojos era porque os créditos da vitória eram de Deus. E agora eles confiaram neles mesmos e foram lutar contra o povo de Ai, e mesmo sendo um número pequeno, derrotou o povo de Israel. Então, esses foram os dois principais motivos. Mas uma coisa que eu acho interessante é porque o pecado de Acã resultou na morte de outras pessoas, né? Que talvez não tivesse nada com Acã, talvez fosse de outras tribos, né? Então, assim, Israel, como um todo, foi prejudicado por causa do pecado de um homem. Será que isso é justo? Quando você fala assim, você pode pensar assim, não, isso não é justo. Só que, veja bem, havia a ordem para ninguém pegar nada. E o mal precisava ser eliminado do meio do povo ali. Não podia, vai que a Acã fala assim, olha o que eu peguei aqui de lá, isso ficou para mim aqui. Aí outro vai lá também escondidinho, também eu vou pegar escondidinho, ninguém vai ficar sabendo, vou falar para Josué e tal. Não, o mal precisava ser eliminado ali. E o povo precisava entender de que era Deus quem dava a vitória, de que Deus sabia de tudo. E eu acho interessante de que quando o povo pecou, de que quando o povo foi derrotado e veio, o povo rasgou suas vestes e tal, Acã podia ter falado, podia ter confessado, né? Quando Josué falou assim, olha, aconteceu assim, 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 nós vamos lançar sorte aqui para descobrir quem foi. Acã podia ter falado, não, na hora eu realmente pequei. Só que ele só fala que pecou depois que foi descoberto. Então, aqui no verso 22, no verso 20, diz assim, respondeu Acã, depois que ele já foi descoberto, depois que descobriu que foi ele, né? Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. A gente sabe, Ellen White escreveu que quando a chuva serôdia, o Espírito Santo, com maior poder, for derramado na sua igreja, muitos que estão ali na igreja estarão buscando o Espírito Santo, buscando com sinceridade e vão receber. Enquanto que outros que não preocupam com isso, que só estão lá por estar, não vão receber. Então, uma pessoa aqui pode estar recebendo o Espírito Santo e uma pessoa do lado pode não estar recebendo o Espírito Santo. Ou seja, vai ser individual. Só que nesse caso aqui, a gente poderia pensar, mas talvez tinha gente sincera ali, gente que foi fiel, que foi prejudicado por Acã. Infelizmente, o mal tinha que ser eliminado ali do meio e devia servir de exemplo, né? E que sirva para a gente também de exemplo. Muitas vezes, sobretudo nós, como lideranças da igreja, precisamos ter o cuidado com a fidelidade a Deus também, porque talvez a nossa infidelidade pode estar causando talvez o não crescimento da igreja, né? A gente pode pensar nisso também. E aqui a lição vem trazendo a respeito dos dois pecados que eu já mencionei, né? O comentário da lição. E aqui no segundo parágrafo diz assim, a base de Josué, com base em Josué 7, vem explicando a maneira que ele escreveu, com base em Josué 7, 1 e do 11 ao 13,
podemos ver que, embora Acã tenha sido responsável pelo ato traiçoeiro de se apropriar das coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada e sofreu pelo que ele havia feito. Deus descreveu o pecado de Acã, mostrando gradualmente a gravidade dele ao utilizar 3 vezes no versículo 11 o verbo hebraico gam, traduzido como até e também. Primeiro é usado o termo mais comum para o pecado, que é catá. Então, o ato de transgressão é descrito por 5 pecados mais específicos introduzidos pelo advérbio gam, que diz abar, também atravessaram, transgrediram. 2, até mesmo tomaram lacá, que até mesmo tomaram lacá, das coisas entregues à destruição, erem. 3, também roubaram, ganab, também roubaram significa ganab. Então, esse mesmo verbo está sendo usado nessas palavras aqui para mostrar uma progressão do pecado, né? Então, atravessaram, depois até mesmo tomaram, e depois fala das coisas entregues à destruição, também roubaram, também enganaram e até mesmo colocaram dentro das suas coisas. Então mostra aqui uma progressão do pecado de Acã, enfatizando detalhadamente os pecados que foram cometidos ali. A aliança entre Yahvé e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. À luz da aliança, Israel é tratado como uma unidade indivisível da nação escolhida de Deus. Portanto, o pecado de um ou mesmo alguns de seus membros incorre em culpa sobre toda a comunidade da aliança. Como o Senhor disse, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. Né? Então, que sirva de exemplo para nós, e foi esse aí. Inclusive, é uma história tão conhecida, né? Tão ouvida na igreja, e ainda assim de tanta relevância e importância para cada um de nós, né? Termos o cuidado de sermos sempre fiéis a Deus, para não prejudicar também como um todo, apesar de que cada um responderá individualmente a Deus pelos seus atos, né? Vamos lá? Santo Deus e Pai, mais uma vez, aprendemos um pouco mais aqui por meio do estudo da Tua Palavra, que devemos sempre ser fiéis a Ti, e que a nossa infidelidade, inclusive, pode custar caro para outras pessoas além de nós. Te pedimos que nos ajude, que o Senhor também nos ensine, fortaleça a nossa fé, que nos dê, Senhor Deus, cada vez mais a certeza e o desejo de que, sendo fiéis a Ti, teremos a recompensa. Não neste mundo, talvez, como Acã procurava aqui, pelas coisas, pela capa babilônica, pelo ouro, pela prata, mas a certeza da vitória, para vivermos contigo por toda a eternidade. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, tenha um bom dia, fique com Deus e até mais.